Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Dear Naomi. Este é um podcast que eu decidi criar em forma de diário para soltar um bocadinho os pensamentos do dia-a-dia, as preocupações que possamos ter no nosso dia-a-dia, para ser bom para mim, para ser bom para vocês, para ter uma espécie de perspectiva diferente. E a questão é, porquê Dear Naomi? Portanto, eu chamo-me Inês, tenho 22 anos, quase a fazer 23. E o nome deste podcast, chamado Dear Naomi, vem da minha cadela Naomi ter falecido, que era quase como se fosse uma filha para mim, era uma confidente. Então este diário é uma espécie de conversa entre mim e ela, que foi muito importante para mim, que faleceu, há um ano atrás, mais ou menos, da qual eu tenho muitas saudades e que espero e sei que está a ouvir. Claro que ao longo deste podcast, eu, para além de partilhar os meus pensamentos, e também algumas das minhas ideias, as quais vocês podem interagir comigo, porque eu vou deixar também o meu Instagram, caso vocês queiram interagir. Gostaria de, mais para a frente, poder trazer outras pessoas aqui ao podcast para que possamos ter algumas discussões relativamente a alguns temas que vos possam interessar e que realmente possam ser benéficos para vocês enquanto pessoas, profissionalmente, pessoalmente, tudo e mais alguma coisa. A verdade é que eu já estou a pensar fazer este podcast há vários meses. Acho que comprei primeiro o equipamento propriamente do que tive coragem de fazer o podcast e só tive coragem de começar a escrever o guião para este podcast, portanto as ideias do que é que eu vos quero transmitir. Esta semana, num parque infantil, na verdade, no qual também costumo estar a passear cães. E para mim, ver crianças a brincar, ver cães a correr, é liberdade, sabem? É liberdade de expressão, é liberdade de pensamento. E então, simplesmente levei o meu caderno, levei uma caneta, pensei, ok, é agora, o que é que eu quero? E para mim acho que faz todo o sentido que este primeiro episódio seja uma explicação do que este podcast poderá ser. Primeiro, também vos quero dizer que eu própria sou consumidora de podcasts, gosto muito, fazem-me imensa companhia. Eu sou do Porto, como algumas pessoas já devem ter notado por causa do sotaque, e estou a morar em Lisboa há sensivelmente um pouco mais de meio ano, e esta mudança de cidade para mim foi um grande choque. Por acaso até a nível quase cultural, que foi um choque, e então os podcasts começaram a fazer parte da minha vida como se fossem pessoas que estivessem aqui comigo em casa, porque eu estou a morar sozinha e é a primeira vez que eu estou a morar sozinha, apesar de já ter 22 anos, e o podcast foi uma companhia e é uma companhia. Eu gosto de ouvir diversos podcasts. Olha, gosto de ouvir, por exemplo, aquele podcast da Pipoca Mais Doce, O que é que se sucede, é muito engraçado. Gosto muito de ouvir o podcast da Glória Dias, que é o Vibrações Positivas. E também agora descobri que aqueles episódios que dá na SIC do Ricardo Araújo Pereira sobre Isto é Gozar com Quem Trabalha, também há em forma de podcast no Spotify. Portanto, é todo um novo mundo. Acho que ele tem um humor incrível e é super inteligente, gosto muito de o ouvir. Portanto, estes são os 3 podcasts que eu mais ouço. Também sei que existe, também já me falaram de um podcast muito bom chamado The Diary of a CEO. Portanto, esse ainda não tive hipótese de ouvir, mas a questão pela qual eu criei este podcast é por isto, pela companhia que os podcasts fornecem às pessoas, pela aprendizagem que nós podemos ter uns com os outros, pela partilha de experiências, porque nós, enquanto seres humanos, nós evoluímos porque nós fomos partilhando experiências, fomos partilhando ideias, fomos tentando, e este tentar e esta partilha é que nos permite evoluir, seja em que área for, e mesmo aqueles assuntos que nós achamos que possam ser mais irrelevantes, vão sempre contribuir para que nós sejamos pessoas melhores ou até ganhemos outras formas de pensar e possamos conhecer as pessoas e ver que realmente perspectivas diferentes no mundo é o que nos tornam a todos pessoas especiais, por assim dizer, e também faz com que onde nós estejamos agora, e olha, hoje é dia 26 de Abril, estou a gravar isto no dia após o 25 de Abril, portanto a liberdade de expressão é algo que comemoramos ainda ontem e que sorte que nós temos de a poder fazer agora, quando muita gente não a pôde fazer ao longo dos anos, não é? Portanto aqui também o meu goal, por assim dizer,
é conectar-me às pessoas, conectar-me a vocês, a quem obviamente faça sentido, conectar-se com a minha personalidade. Somos pessoas que não agradamos a toda a gente, as nossas personalidades são todas diferentes. Existem personalidades com as quais eu me conecto mais e outras com as quais me conecto menos. Destes 3 podcasts, por exemplo, que eu vos falei, são pessoas que têm para mim um humor muito engraçado, tanto o Ricardo quanto a Pipoca Mais Doce, e as quais eu acho muita piada e gosto muito de ouvir. Já a Glória Dia fala de temas mais tabus, levando convidadas que são amigas dela ou que são pessoas que já passaram por certas situações, o que torna a situação bastante realista e nós podemos realmente ver qual é que é a perspectiva da outra pessoa ou até mesmo problemas, entre aspas, que se possam passar connosco e nós não tínhamos abertura para falar com outras pessoas e então ali estamos a ouvir uma conversa de 2 amigas que passa de uma conversa de entre 2 pessoas quase para uma conversa entre 3 pessoas, porque nós somos quase a terceira pessoa e até depois eu costumo, sei lá, ou aceno, ou digo que sim ou que não, quase como se estivesse envolvida no próprio diálogo, sabem? E é este tipo de conexão que eu aprecio bastante e pronto, é isso que eu também pretendo para todas as pessoas que se queiram e que gostem e que consigam conectar-se com a minha pessoa, como é óbvio. Portanto, já no início, devo-vos a conhecer que, para mim, as coisas que eu mais gosto de fazer eu adoro sentir-me uma pessoa livre, eu adoro a natureza. Adoro o campo, adoro a praia, adoro tudo o que é, não diria mais primitivo, mas gosto muito de, sei lá, não vou dizer mexer na terra porque eu não tenho uma horta nem costumo ir às hortas, mas sei lá, no outro dia fui dar um passeio assim no meio, não foi bem no meio do campo, mas pronto, e ainda tive a dar de comer às cabritinhas, portanto gosto desse tipo de passatempos. Também vivo perto do mar atualmente, portanto adoro ir ao final do dia e dar um mergulho à praia sempre que não esteja muito frio, porque também a água, ok, aqui é ligeiramente mais quente que no Porto, mas também não exageremos, portanto tem que ser um equilíbrio, mas também gosto de passear à beira do mar, portanto eu gosto muito da natureza em si e sinto-me muito conectada com a natureza e muitos dos meus pensamentos que divagam vão nesse sentido. Aliás, por falar em pensamentos que divagam, vou-vos já falar que vi uma série que acabei a semana passada, que é baseada na poetisa Emily Dickinson, que é americana, e a série está extraordinária, está muito boa. Para quem gosta de séries históricas, eu acho que ela é da Netflix, mas eu não, neste momento não vos posso garantir com certeza, mas acho que sim. A série só tem 3 temporadas, 30 episódios, cada episódio ronda, acho eu, os 45, 50 minutos, pelo que me recordo. Ou não, acho que até é menos, é pai aos 30, 40 minutos, mas a série é incrível e nota-se que ela era uma mulher que ela só escrevia, aliás, toda a vida dela ela passou fechada no próprio quarto só a escrever os pensamentos e as pessoas ficavam bastante fascinadas como é que ela conseguia descrever sentimentos e sensações tão profundas, sendo que ela não as vivencia. Nomeadamente, ela escreve poemas sobre a guerra como se lá estivesse e até foi admirada por um poeta que era designado o poeta de guerra que estava lá na zona e nem ele próprio conseguia descrever as situações de forma tão realista quanto ela conseguia. E eu olhar para ela eu realmente eu identificava-me, porque ela é através da escrita. Eu também gosto muito de escrever, mas não é algo que eu me sinta confortável a partilhar. Mas para mim, a conversa, a partilha oral é extremamente importante, é uma coisa que eu adoro fazer no meu dia-a-dia. Quem é meu amigo e amiga sabe que eu nunca me calo, portanto, eles próprios podem confirmar que isto que eu estou a dizer não é mentira nenhuma. Normalmente até costumo falar mais rápido do que estou a falar agora, portanto, agora está a ser um bom esforço para conseguir ser mais perceptível o que eu vos estou a dizer. E isto foi à parte para vos dizer que, por exemplo, eu me identifico bastante com a Emily Dickinson, ela mais na parte da poesia e eu mais na parte da oralidade, mas que adorei a série, é incrível, ela faz uma crítica social também à forma como as mulheres eram tratadas na altura e é extremamente engraçado. Como se estava a falar, futuramente gostaria de trazer pessoas aqui para este podcast, apesar de eu ir fazer em forma de diário à minha querida Naomi, à qual recorro muitas vezes mentalmente para conseguir também ter alguma paz, alguma tranquilidade. Estar com ela ou falar com ela era quase como estar a falar com uma pessoa e sinto muito a falta dela.
Nunca pensei que um animal fosse mexer comigo da forma que ela mexeu e mexe. Tento sempre lembrar-me dela como ela está de férias com o meu avô, porque o meu avô também faleceu há 2 ou 3 anos, portanto eles estão os dois de férias, aqui só ligeiramente longe, portanto é nesse sentido que eu tento pensar neles os dois e recorro muito aos dois com saudade e com tristeza, mas pronto, como tento fazer este tipo de pensamento mais eles estão só a viver longe, vamos assim dizer, acho que consigo, pronto, acalmar um bocadinho a tristeza de não os ter perto. Como é que vocês se podem identificar comigo, para além de tudo o que eu disse? Portanto, eu sou estudante também, sou estudante de mestrado. Portanto, também toda a gente que é estudante, eu estou a passar por todas essas fases que vocês estão a passar. Sejam elas do secundário, sejam elas da licenciatura, sejam elas do mestrado, só não sei a do doutoramento, portanto, nem a vida profissional também já trabalhei, portanto, essa também consigo ajudar e também, olha, pode ser, por exemplo, uma ideia de um tema que se pode saber para aqui, portanto, a diferença aí entre ser estudante e integrar o mundo do trabalho. E é assim, portanto, foi só mesmo uma introdução, explicar-vos porque o nome desse podcast, Dear Naomi, dar-vos a conhecer um bocadinho mais. E se vocês gostaram de mim e se gostaram da ideia deste podcast, podem seguir-me até no Instagram, que é @ines.real. Mesmo que vocês não se tenham identificado, pronto, sei lá, vejam os títulos dos próximos episódios. Dê uma oportunidade, ou mesmo, sei lá, pode haver temas com os quais vocês se identifiquem e queiram ouvir, outros com os quais vocês não se identifiquem e não queiram ouvir. Isto não é nada que seja obrigatório, que vocês tenham que ouvir episódio a episódio. Eu própria às vezes também salto episódios quando eles são temas que não são tão relacionados comigo ou que não me afetam tanto, portanto sejam livres, mas a verdade é que gostava muito de vos ter aqui e espero que tenham gostado e até à próxima.